relacionamentos que curam. Amém? Irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3 diz assim. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3 diz assim: vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então o Senhor está dizendo que eu e você somos a carta escrita de Deus, conhecida e lida por todos. E quando nós vamos em Atos capítulo 17, verso 28, a palavra do Senhor diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a glória de Deus na terra se manifesta em nós e através de nós. Nós somos os representantes legais do reino de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós temos uma legalidade, nós temos uma autoridade na terra que vem do céu. E o que tem a ver o nome, o tema da mensagem, relacionamentos que curam? Por quê? Porque Deus nos abençoa na terra através de pessoas. Nós precisamos ser agentes de milagre. Deus nos conecta com pessoas para que o propósito se estabeleça. Deus nunca vai te colocar num lugar sem um propósito, seja dentro do hospital, seja dentro de um presídio, seja dentro de uma faculdade, aonde você pisar a planta dos seus pés. Se Deus permitiu, é porque um propósito tem para que você possa estabelecer ali naquele lugar. Porque nós já sabemos que Deus não une pessoas. Se Deus une propósito, o tempo todo Deus está nos conectando com pessoas. Mas o grande problema é que se nós não vigiarmos, ao invés de sermos agentes de milagre, nos tornamos o quê? Agentes de mortes. Então Marcos contou a história dele aqui. E ele glorifica a Deus por uma pessoa que se levantou, que conseguiu marcar um exame para ele, o quê? Rapidamente. Irmãos, milagres acontecem através de nós. Coisas impossíveis acontecem através de nós. Mas nessa noite o Senhor vai levantar em nós alguns pilares que falam a respeito de relacionamento. E o Senhor manda te dizer: saia da mesa de pessoas que te puxam para trás. Saia da mesa de pessoas que te ensinam desonra. Saia da mesa de pessoas que não têm princípio. Saia da mesa de pessoas que não têm fé. Saia da mesa dos racionais. Saiam da mesa daqueles que não contribuem para a edificação da sua fé. Prova na palavra, bispa, provo. A Bíblia está dizendo que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O caminho é largo, mas a porta que dá acesso a ele é o quê? É estreita. Sabe o que o Senhor está falando? O caminho é largo, porque eu tenho espaço para todo mundo. Mas para passar por ela vai ter que ser na fila. Vai ter que passar pelo raio-x de Jeová. Quando você passa na porta do banco, a porta do banco é do tamanho do banco que está lá dentro? Não, mas você não tem que passar um por um. Assim vai ser no céu. Quando você chegar no céu, o Senhor, Ele vai te receber. Só que Ele vai passar, querido, um filme para você. Vem cá, deixa eu ver o que você fez lá embaixo. Deixa eu ver como que você honrou o meu nome. Deixa eu ver como que você estabeleceu o meu reino na terra. Porque se vocês são agentes de milagre, como é que você tem desenvolvido, desenrolado a sua vida? Segundo Samuel capítulo 10, nós vamos ler alguns versos aqui. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1, 2 Samuel capítulo 10. E aconteceu depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Nás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério
conselho de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Verso 3. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor: Hanum, porventura, honra Davi ao teu pai, aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade e para espiá-la e para torná-la? Então tomou Hanum servos de Davi e lhe rapou metade da barba e lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Verso 5. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam este homem sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Ciros de Bet-Reob e dos Ciros de Zobá 20.000 homens de pé, do rei de Maca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todos os exércitos dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os Ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maca estavam parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os Ciros. Verso 12. E disse Joabe assim: esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Verso 13. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os Ciros, e estes fugiram diante dele. Verso 15. Vendo, pois, os Ciros que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram-se a refazer-se. Verso 17. Do que, informado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e veio a Elã, e os Ciros se puseram em ordem contra Davi, pelejaram contra ele. Porém, os Ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os Ciros aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Presta atenção. Davi tinha uma motivação: honrar o filho, um órfão que tinha acabado de perder o seu pai, cujo qual Davi prezava por ele. Veio um enviado das trevas, o inimigo, e olhou para Hanum e disse: você acredita que Davi vem com um coração tão bom assim? Você acredita que Davi vem para abençoar a nossa terra, ou ele vem para transtorná-la? Quero te dizer para vocês, existem conselhos que você não deve ouvir, existem conselhos que você deve correr, existem pessoas que vêm para te tirar da rota, existem pessoas que não alegram com as suas conquistas, existem pessoas que gostam de ouvir as suas lágrimas, mas não para curá-las, não para sará-las, simplesmente para saber qual é a tua fraqueza. Mas eu quero te dizer uma coisa: faça lá como aquele louvor, não conte suas fraquezas para ninguém. Não conte para quem não tem remédio para curar, forças para te libertar. Não, 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 não tem. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não conte sua fraqueza ao inimigo seu. E ele diz: conte só a Deus. Se você não tem 100% de convicção que aquela pessoa está ali, querido, para te colocar na rota da vitória, sai fora. Saia da mesa de pessoas que não têm caráter. Saia da mesa, porque vai te contaminar. E não estou falando contaminar só sua mente, não. Vai contaminar também tudo aquilo que você permitir que ele coloque as suas mãos. A palavra do Senhor diz, Provérbios capítulo 20, verso 18.
Xarabacalabaçô. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. É de Deus pedir conselhos, mas analisa quem é o seu conselheiro. O seu conselheiro, ele precisa de ser uma pessoa que dá fruto. O seu conselheiro precisa ser organizado. O seu conselheiro precisa de ter a casa dele firmada na rocha. O seu conselheiro precisa de estar habilitado naquilo que você vai pedir para ele conselho. Quem está andando com você? Quem tem sido o seu representante? Quem tem sido o seu braço direito? Como que você quer crescer? Como que você quer andar? Como que você quer conquistar? Ouvindo o conselho de quem não passou por aquilo que você está passando. Só dá conselho quem está habilitado a te colocar na rota. Só pode falar alguma coisa para você quem está habilitado. O problema é que tem muita gente querendo ser líder, tem muita gente querendo liderar, tem muita gente pedir apoio a quem está sem apoio. Xarabalabacalabaxaia. E você não está entendendo por que as coisas não estão caminhando. Você não está entendendo por que as coisas não... Mas eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Quem você tem ouvido? Quem tem sido o seu conselheiro, igreja? Qual é a base da tua vida? Tu não vai vencer com quem está pior que você, não. Para. Afina os seus ouvidos aí. Passa um azeite aí no teu ouvido. Rabarcanto e assô. Xarabarracandiahá. E fala: Senhor, chega, aqui tem filtro. Chega desse negócio, anda para frente, volta para trás, anda para frente, volta pra... Deus quer que você vá para frente. Então fala comigo assim: todo relacionamento precisa estar cercado de bons conselhos. Agora 2 Samuel capítulo 17. Fala comigo assim: todo relacionamento precisa estar baseado na generosidade. A palavra do Senhor diz, nesses versos que nós vamos ler, que Davi estava fugindo do seu filho Absalão em guerra. Procurava matá-lo. Filho! E a Bíblia diz que enquanto ele se escondia, levantou-se um homem chamado Barzilai, de Gileade. 2 Samuel 17, versos 27, 28 e 29 juntos. E sucedeu que chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Nás, de Rabá dos filhos de Amon e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, e trigo, cevada, farinha e grão torrado, favas, lentilhas e também torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vaca. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e o quê? Sedento. Fala comigo assim: o gileadita tem que ser generoso. Quem não é generoso não prospera. Vamos no capítulo 19, do verso 31 ao 40. Fala comigo assim: eu vou ler hoje até cansar. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, passou com o rei o Jordão, para acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era muito grande homem. Fala assim: todo gileadita é grande, é próspero. Vamos lá. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo. Quem que não quer ficar perto de uma pessoa, querido, do bem? Quem não quer a companhia de uma pessoa para cima, ainda que seja velho? Quem não quer a companhia de um cara de visão? Quem não quer a companhia de um homem nobre? Quem não quer a companhia de uma pessoa próspera do seu lado? E Davi falou: cara, você é velho, mas tem problema não, tu é legal para a gente conviver junto. Você é um homem nobre, tem nobreza em ti, eu quero a tua companhia.
E sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Vamos lá. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os seus dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Cada um tem um chamado. Ninguém é igual a ninguém. Para de tentar copiar alguém que você vai se dar mal. Nós temos uma identidade, nós temos um perfil. Se você não tiver um perfil, você perdeu sua identidade. Se a sua empresa não tiver um perfil, perdeu a identidade. Se você é um profissional, não tiver um perfil, perdeu a identidade. Como cristão, se você não tiver um perfil, perdeu a originalidade. Porque cristão tem um monte, original tem pouco. Tem muito fake news. Não é só nas redes sociais, não. No reino de Deus também tem muito fake news. Mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nem tudo que reluz é ouro. Vamos lá. Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Ele está falando o seguinte: ô rei, presta atenção, tua velha, eu não quero te pesar não, meu filho. Para, vai, segue a sua vida. Eu não quero ser peso e fardo para ninguém. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: eu não quero ser peso e fardo para ninguém. Se eu não puder abençoar, amaldiçoar, eu também não vou. Porque um mau conselho levou à ruína uma pessoa que era para ter sido abençoado. Tem gente que está tentando tirar a sua bênção com maus conselhos, com contaminação, e você não está ligado. Cuidado, a desonra precede a morte. Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. Por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas ei, aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe que bem parecer aos teus olhos. 38. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. Tudo quanto me pedires, o quê? Te farei. Agora fala assim: bispa, quem é Quimã? Filho de Barzilai. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: uma pessoa generosa. Fala de novo: uma pessoa generosa abençoa não só a si próprio, mas a sua geração. Fala comigo assim: porque a generosidade é característica de gente nobre. E pessoas nobres são pessoas de honra. Fala comigo assim: a generosidade, ela te dá segurança. Ela traz segurança para a sua geração. Sabe por que tem muita geração morta? Porque a geração passada não foi uma geração generosa, uma geração de honra, uma geração aliançada com Deus. Fala comigo assim: a generosidade é uma semente no jardim de Deus. Ela floresce eternamente e te traz segurança. Porque a palavra do Senhor, fala comigo, a palavra do Senhor diz que Deus abençoa aqueles que são bons, que são generosos. Provérbios capítulo 11, verso 25. Provérbios 11, 25 juntos. A alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendido. Você está entendendo por que Barzilai era rico? Por que Davi não precisava de Barzilai? Davi era rei. Davi estava passando por um momento de tribulação. Porque todo mundo que é escolhido por Deus um dia vai ser perseguido, não adianta. Vão falar mal dele, vão tentar matar ele. Mas vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: semente, que a semente não morre. Pode amassar, pode sufocar, pode enterrar. É aí que dá o quê? Fruto. Então fala comigo assim: relacionamentos saudáveis, que traz cura, que traz prosperidade, tem que ser baseado em bons conselhos, em generosidade. E fala comigo assim: todo relacionamento precisa estar cercado
de afeto. Fala comigo assim, relacionamentos precisa de afeto. Não tem como ser igreja sem abraçar, sem beijar. Não tem como um pastor ser pastor se não tiver cheiro de ovelha. Atos capítulo 20, versos 7 a 12. Atos capítulo 20, versos 7 a 12, juntos. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Quantos jovens estão dormindo? Quantos cristãos estão dormindo? Pensando conhecer o Senhor, pensando conhecer a palavra. Quantos estão aprisionados? Quantos estão no Evangelho sem sacrifício? Ótimo, sem problema, porque ninguém vai para um hospital se não estiver doente. Aqui é o lugar deles. Qual é o nosso direito e dever? Abraçar, ressuscitar, pregar a verdade. Agora, se não quiser ressuscitar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nada podemos fazer. Mas o abraço também curou o filho da viúva. Quando morreu, ela foi atrás de Eliseu e falou assim: tu não é profeta? Eu não te pedi filho. Você profetizou um filho para mim. Hoje eu tenho um filho e ele está morto. Aí Eliseu foi até a casa dela, subiu no quarto. A Bíblia diz que ele deitou sobre o menino e o quê? Abraçou. E o menino ressuscitou. Esse é o tempo de abraçar, de ensinar e de ressuscitar. Fala comigo assim, um relacionamento que traz vida precisa estar cercado de bons conselhos, de generosidade e de afeto. E fala comigo assim, todo relacionamento precisa estar firmado em lealdade e em aliança. 1 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1 diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Primeiro, em qualquer monarquia, o sucessor é o filho. O pai de Mefibosete morreu. Ele era aleijado. Só que Davi tinha uma aliança, tinha lealdade com Jonatas, pai de Mefibosete. Só que Davi sabia quem o escolheu. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: quem sabe que já é um escolhido, não precisa de ter medo de perder o seu lugar, porque é Deus quem te garante. Davi sabia que quem o levantou a ser rei foi Deus. Ele não tinha medo de procurar um filho da monarquia que já tinha morrido, porque ele sabia quem ele era e em quem ele cria. Você sabe em quem você crê?
Davi, como homem, ele honrou sua palavra. Porque homem com homem, que é homem de verdade, tem que honrar sua palavra. Isso é para mulher também. Mulher que é mulher, honra a palavra. Fala a verdade na frente. Não fica de conversinha. Quando a pessoa chega, muda de assunto, vai resolver o seu problema. E fala, eu penso assim, assim, assim de você. Me perdoa, posso estar errado, vamos ajustar esse negócio aqui. Davi, como homem de Deus, foi o quê? Generoso. Davi, como rei, ele entendeu que não havia palácio sofisticado que não poderia receber o Mefibosete aleijado dos pés. Porque ele entendia que todo palácio pertence a Deus. Quem era Mefibosete? Um cão morto. Quem era Ziba? Aquele que acolheu a quem ninguém mais acreditava ou queria acolher. Tem Mefibosetes aí fora, precisando de Ziba na vida deles. Porque uma hora chegará Davi para te tirar de Lodebar, do lugar de esquecimento, te tirar da condição de cão morto e te colocar para sentar na mesa dos príncipes e das princesas.